Tá. Tá aparecendo a tela com a apresentação. Olá pessoal, muito boa noite, obrigado a todos. É um prazer estar aqui novamente falando do circuito digital da Redsim. Eu sou Vinícius Murilo, falo aqui de São Paulo e hoje nós pegamos a Redsim Airlines e fomos até a cidade maravilhosa. Falar com você que está aí em casa, você que está na sua oficina, você que está no trânsito, não importa aonde você esteja, o circuito digital chega até você através do YouTube. E hoje, pessoal, nós vamos falar com o pessoal, os marceneiros aí da região de São Gonçalo, através do nosso parceiro de loja, dia a dia, a Lab Madeiras, que faz esse ano 31 anos, hein? Eita! Eu estive aí o ano passado, completando os 30 anos da Lab, foi um final de semana maravilhoso. Pena que veio essa pandemia, a gente vai ter que fazer tudo isso daí à distância, mas não tem problema, a qualidade é a mesma, ou melhor ainda, sabe por quê? Porque hoje eu tenho um convidado especial, o pessoal da Duratex, exatamente. Então vamos iniciar o nosso bate-papo hoje. Primeiramente eu vou dar as considerações iniciais ao meu amigo do dia a dia, que a gente está aí, parceiro nosso, a Lab Madeiras, através do Victor. Tudo bom, Victor? Boa noite. Como é que tá aí em São Gonçalo? Fala aí, Vinícius, tudo bem? Boa noite, galera. Aí falou até do evento do ano passado, trouxe aqui esse fundo maravilhoso que foi quando completamos nossos 30 anos. Esse mês passamos mais um ano, vamos para os 31. E infelizmente não tem como estar junto para você dar aquela aula maravilhosa de como montar um móvel, mas a gente consegue fazer aqui à distância. Então hoje aí com o Roger da Duratex, vamos ver aí quais são as vantagens e segredos da Duratex. É isso aí, obrigado, Vitor. E para completar esse bate-papo maravilhoso, eu vou passar a palavra para dar as boas-vindas a você, o Roger, da Duratex. Boa noite, Roger, tudo bem? Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa grandiosíssima live. É um prazer imenso estar com todos vocês. Então, meu nome é Roger, sou instrutor de treinamento técnico da Duratex. E como o Vitor falou aí, como está descrito no tema de vocês, hoje a gente vai falar aí das vantagens do MDF Duratex. Exatamente, obrigado, viu, Roger? É isso mesmo, eu vou começar falando dos temas que a gente vai falar. Você já fez aquela pergunta, que material que você vai usar na sua obra? Pois é, hoje o tema vai ser isso, o porquê de você usar MDFs da Duratex na sua próxima obra. Nós vamos falar aqui sobre vários temas, tá? Vamos falar das qualidades e vantagens em se trabalhar com o miolo escuro, a chapa de eucalipto que a Duratex produz. Vamos falar também dessas desmistificações, desses mitos e verdades em relação ao MDF Ultra, exatamente aquele que tem o miolo verde. Vamos falar do Fire, vamos falar de vários assuntos relacionados ao mundo do cotidiano, do nosso dia a dia, exatamente, o cotidiano da marcenaria você vai encontrar aqui no Circuito Digital. E olha, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ficar ligado em todos os eventos que a Rede Sim vem trabalhando este ano e nos próximos anos para você. Sempre dedicação ao marceneiro e a todos os profissionais que envolvem a marcenaria, ok? Bem, e olha, eu estou recebendo aqui agora no meu ponto, toda live que a gente faz tem prêmios, tem sorteios, tem promoções, ou uma coisa ou é outra, não é verdade? E olha, eu já vou falar, fique aí ligadinho, fique ligadinho, antenado em todas as explicações que o Roger, que o Vitor e que nós vamos debater este assunto, porque ele vai ser de suma importância para que você participe e concorra. Você vai concorrer, sabe o quê? Pode falar, Vitão? Claro, pode. Gente, três pares de voucher para a churrascaria Vacaria do Sul. É isso mesmo, Vitor? Exatamente. Não basta ganhar um voucher, vai ganhar o do acompanhante também.
Olha Então, aí. assim, super válido. Maravilhosa churrascaria, adoro. Fique atento à nossa live, que você vai saber no decorrer da live como é que a gente vai fazer este sorteio, ok? Mas ó, fica ligado, hein? Não de depois vai falar, Vinícius, você não me avisou. Avisei sim. E pode ter certeza que mais pro meio da live eu vou continuar falando, explicando para as pessoas que estão chegando, né? Ficar atento em relação a esses 3 vouchers, 3 pares de vouchers da Churrascaria Vacaria do Sul, beleza? Vamos seguir então, vamos tocar o nosso barco. Eu vou passar a palavra então para o meu amigo Roger, onde ele vai explanar aí os assuntos no nosso debate de hoje, ok? Segue daí, meu querido. Vai lá, Roger. Obrigado, querido. Pessoal, vou compartilhar a tela aqui para mostrar um conteúdo aqui, para facilitar o Legal, entendimento fica à de todos. vontade. Então, sejam muito bem-vindos aí, novamente um boa noite, e muito bem-vindos à nossa experiência, né? Sabemos o dia a dia, da correria de todos, né, Vinícius? Não é fácil aí. E estar aqui realmente é um prazer imenso ter todos vocês aí. E obrigado por realmente doar o seu tempo a nós, a Duratex, Redsim, Lab, Madeira. Então, muito bem-vindos aí à nossa experiência. Espero que realmente seja uma experiência boa a todos que nos assistem. Então, falando rapidamente da Duratex, né? Quem é a Duratex hoje no mercado? Como vocês podem ver, a Duratex faz parte do grupo Itaúsa. É um conglomerado de algumas empresas, como Itautec, Itaú Unibanco. Para quem usa Havaianas aí também, Alpargatas, é bem conhecido. Quando nós falamos da marca Duratex, né, atuamos em vários segmentos, Deca e Hidra na parte de metais e louças, Ceus e Portinari na área de cerâmicos e também a Duraflor e Duratex na área madeira, que é o que nós vamos falar hoje das nossas chapas de MDF. E o que nós queremos realmente aí proporcionar as melhores soluções para os nossos clientes melhores viver. Para a gente entrar no assunto MDF, né, no MDF Duratex, é válido a gente ressaltar um pouquinho da nossa matéria-prima. Então, realmente, quando nós falamos no MDF Duratex, o MDF Duratex hoje é feito a partir do eucalipto, né? 100% de eucalipto. Então, a Duratex já vem um bom tempo aí, quem acompanha a Duratex, né? A gente batendo sempre nessa tecla da mudança do eucalipto para o pinus. E o que isso traz realmente de vantagens quando nós fazemos algumas comparações, né? Tanto na produtividade, tanto no produto final também. Então, hoje, quando nós falamos no eucalipto, um corte de 5 a 7 anos, comparado com a do pinus, de em média 12 anos. Um dos mais importantes que eu trago aqui para vocês também, quando nós falamos na maior quantidade de fibras. Quando eu falo na árvore do eucalipto hoje, ela possui fibras mais curtas, comparado com a fibra do pinus, que são fibras mais longas. Então, quando eu falo na árvore do eucalipto, eu consigo uma maior quantidade de fibras, consequentemente, um material mais denso, um material mais robusto. Sistema de clonagem facilitado é muito legal também. Então, a Duratex vem estudando as mudas aí um bom tempo, né? Nesse estudo constante, na melhoria constante das mudas, consequentemente, na melhoria constante das árvores também. E um ponto muito legal é a rotações em corte. Então, hoje, eu não preciso retrabalhar todo o solo para poder ter o eucalipto de novo. Eu corto ele e ele vai rebrotar, tá? Falando um pouquinho de certificações da Duratex, o que nós trazemos também como identidade. Então, a certificação nada mais é que um reconhecimento dos nossos esforços no caminho do desenvolvimento sustentável, tá? E as nossas certificações socioambientais e também de sistema de gestão, como vocês podem ver na tela, tá? Que vai realmente atestar todo o nosso compromisso com a prática responsável em todos os nossos negócios, que vai garantir com certeza aí competitividade e também um produto de altíssima qualidade. Entrando um pouquinho a fundo no MDF, então rapidamente, quando nós falamos na sigla MDF, vem do inglês Medium Density Fiberboard, né, traduzido para o português, chapa de fibra de média densidade. Então, se nós fôssemos resumir o processo fabril do MDF hoje, é um produto já manufaturado a partir da fibra do eucalipto, então a própria eucalipto ele já tem a sua fibra, né, ligonocelulósica, e nós fazemos aí toda a adição de resina, tanto melamínica, tanto ureica, e a gente consolida tudo isso aí sobre ação de calor e pressão em processo de prensagem contínua. E quando nós falamos no nosso produto pronto, o que ele traz realmente de vantagens e benefícios, tanto para o nosso amigo marceneiro, para quem trabalha direto com o nosso material, até mesmo até chegar o nosso consumidor final, né, o móvel pronto. Então, o primeiro ponto que para mim é um dos pontos mais importantes quando nós falamos aí no MDF Duratex, o melhor agarre do parafuso, tá?
Então, como eu disse para vocês, com as fibras mais compactas, nós temos realmente uma chapa mais resistente a rachaduras e quebras. Consequentemente, o furo, com certeza, ele vai ficar mais bem perfeito e definido quando nós falamos no furo. E também quando nós falamos no agarre dos parafusos, né? A menor quebra de fixação entre eles. E isso é importantíssimo quando realmente nós falamos no manuseio do material. É importante a gente comentar também sobre a menor flexão, tá? Isso é uma coisa muito importante quando nós falamos realmente em materiais aí digamos que uma ousadia, né? Um material mais pesado. Quando nós falamos em menor flexão, resumidamente, é um menor empenamento, tá? O material ele empena menos, certo? Quando nós falamos também no melhor acabamento em cortes, que isso é um ponto importantíssimo, quando nós falamos aí no arrepiamento de fibras, né? O Vinícius vai mostrar para mim, para a gente hoje aí. Então, ele vai demonstrar para nós como que funciona realmente essa questão. Ele vai mostrar na prática, né? Quando nós falamos na comparação das fibras mais curtas e as fibras mais longas. E também uma parte aí da maior estabilidade dimensional, principalmente quando nós pensamos no móvel acabado, ele tem uma menor movimentação, consequentemente a vida útil vai aumentar. E tudo isso está girado em torno de quê? Da alta densidade, né? É o que nós vemos falando aí há um bom tempo já quando nós falamos no MDF Duratex. Então é uma chapa que ele tem mais madeira, realmente é um produto mais denso, tá? Então uma maior quantidade de fibras que traz todas essas séries de benefícios aí que nós falamos, um móvel mais robusto, né? Um móvel mais bem acabado, com uma maior durabilidade e uma manutenção facilitada. Show? Vinícius, quer continuar daí, mostrando para a galera um pouquinho como funciona na prática tudo isso daí que eu falei? Com certeza, eu adoro essa parte, gosto da parte de prática. O Vitão acompanhou lá os 30 anos o ano passado e eu achei muito interessante. Eu vou colocar a cadeira aqui, é tudo improvisado, é tudo feito aqui ao vivo, né? Pessoal, veja só, isso tudo que o Roger está falando de alta densidade, etc e tal, né? A gente tem que imaginar assim, qual que é a ferramenta então, já que você tem uma madeira, quando você fala para o teu cliente que você usa um produto de alta qualidade, né? Você sempre fala em relação à dureza, aquela coisa, meu móvel era feito de angelim pedra, de pau-ferro, de embuia, né? Madeira sólida, aquela coisa toda, né? Você remetia a dureza da madeira em relação à qualidade. Era ou não era? Pois é. É exatamente isso que o Roger está falando. O MDF da Duratex, feito de toras de eucalipto, vai proporcionar exatamente essa dureza, essa sensação de qualidade no teu móvel. Aí você vai falar, mas Vinícius, o material de eucalipto é muito duro, né? Então assim, você tem várias recomendações. Você fala assim, eu preciso de uma serra muito potente. Você quer máquina mais forte do que essa para serrar uma madeira? Uma motosserra? Essa daqui serra a tora da madeira, certo? Então você vai usar essa máquina aqui para cortar as chapas? Não! Isso daqui é para você cortar a tora de eucalipto, não é verdade? Agora, e se eu te mostrar que esta serra, com apenas 1 milímetro de espessura, corta o MDF em perfeito estado e ainda de eucalipto. Exatamente, ainda de eucalipto. E agora, esta serra aqui, ela já é mais grossa. Consequentemente, se você vê uma mais fina e outra mais grossa, essa daqui vai ser melhor, né? Mas na hora que a gente gira, a gente vê a resposta. Olha a quantidade de dentes que tem por fase. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentes por fase. Temos 4 fases, nós temos uma serra de 24 dentes. Aqui nós já temos uma serra por fase 11 dentes. Nós estamos falando de 44 dentes. Mas o segredo todo está no tipo de dente que a gente está usando. Essa serra que está na minha mão é dentes alternados, dente de piranha. É o que é mais usual para o MDF de eucalipto. Então, quando você for usar um corte, ou fazer alguma usinagem, algum corte no MDF de eucalipto, tudo tem a ver com a serra. Se você, por exemplo, estiver usando uma serra retotrapezoidal, que é um dos tipos de serra que existe no mercado, essa serra ela tem que ser acompanhada com riscador. Se você cortar somente com ela,
o serviço não vai ficar bom, vai ficar craquelado o MDF, porque ela tem que ser usada com o riscador. Então, se tua máquina não tem riscador e você colocar uma reto-trapezoidal nela, o trabalho não vai ser bom. Se você tem uma máquina que tem um eixo só e usar um dente de piranha, aí os dentes alternados, aí a qualidade já vai ser melhor ainda. E se você usar uma côncava, aí o resultado vai ser melhor ainda. Então, a recomendação é: use ou a côncava ou a dente alternado, a dente de piranha, a famosa dente de piranha. Tem lá na Lab, tá? Se você procurar lá na Lab, você vai achar. O Vitor tem esse material aí em estoque. Você vai ter excelentes resultados. Eu vou fazer aqui uma demonstração, eu vou devolver para o Roger para que ele continue falando um pouquinho, para eu preparar o material aqui, aí eu chamo o Roger. Roger, se você quiser ir continuando a explicação para a gente ganhar tempo, eu vou preparar as ferramentas aqui, ok? Show, vamos lá. Pessoal, estamos dando continuidade aí na nossa apresentação. Conhecemos um pouquinho do nosso produto, quando nós falamos aí realmente na chapa do MDF, o que ela traz realmente de vantagens e todos os benefícios, até mesmo para o móvel pronto. Então, trazendo um pouquinho ainda sobre identidade, é o que sempre nós falamos, né? O móvel, depois de 5, 10 anos, é o nome do marceneiro que vai estar lá na casa do cliente, né? E só depende do nosso amigo marceneiro realmente ter como identidade a qualidade na casa do nosso consumidor final. Então, realmente, quando nós falamos do MDF Duratex, é o que ele proporciona para o nosso consumidor. Vamos entrar um pouquinho aqui no nosso portfólio, falar do que tudo que a Duratex oferece hoje para o mercado. Então, hoje nós temos aí 11 linhas, tá? 85 padrões e 13 texturas. Então, vocês podem ver a imensidão de opção que a Duratex traz para o mercado, sempre alinhado com a inovação, a diferenciação, tá? E todas as tendências do mercado. Pessoal, falando rapidamente aqui sobre o nosso querido MDF Fire. Então, hoje nós estamos aí com uma novidade que ele já sai revestido para o mercado, tá? São painéis com classificações 2A, de acordo com o Instituto do Corpo de Bombeiros, tá? O IT10. Quando nós falamos um pouquinho mais sobre as suas características, ele tem uma baixa propagação de chamas, de acordo com a NBR, tá? Que é a 9442, e também uma baixa emissão de fumaça, tá? Então, é um material excelente para áreas com grandes circulações, como escolas, hotéis, cinemas, enfim, tá? E ele pode ser aplicado aí tanto em áreas internas, tanto paredes, tetos e mobiliário, tá? E, de novo, é uma opção muito legal, porque hoje o MDF Fire já sai revestido da fábrica, com os nossos unicolores de Anduia e branco ártico, tá? E os nossos madeirados Nogueira Cadiz, Itapuã e Carvalho Malva. E também ainda temos a opção sem revestimento. Então, realmente é uma oportunidade que a Duratex está fazendo aí com esses materiais revestidos. E olha que legal, nosso querido MDF Ultra Premium, tá? São painéis direcionados para o uso em ambientes e locais com um maior índice de umidade, tá? Tanto em áreas de banheiro, cozinha, até mesmo um lavabo, uma lavanderia, tá? E também ele se adapta perfeitamente a regiões serranas e de praias, tá? Então, como vocês podem ver aí, é um material que ele traz mais resistência, mais durabilidade, ele tem a proteção contra cupins e bactérias e também a exclusiva garantia de 5 anos contra ataque de cupins. Então, quando nós falamos em algumas informações técnicas, algumas características técnicas do nosso material, quando nós falamos no Ultra, é importante a gente entender que é um material resistente à umidade, tá? E não à prova d'água. E o que torna o material resistente à umidade? É uma resina com características hidrorrepelentes. Essa resina é aplicada juntamente às fibras no momento da fabricação, tá? E quando nós falamos na pigmentação verde do material, é apenas uma recomendação, tá? De acordo com uma norma europeia, a EN 622-1, e ela rege aí que todos os materiais com resistência à umidade deve conter a tonalidade verde. Então, quando nós falamos na tonalidade do material, ele não influencia em sua qualidade, tá? É apenas que ele tem que seguir as normas aí, como eu falei para vocês. Ô, Roger, isso daí é bem importante frisar, porque quantas vezes já escutei, não, quanto mais verde, mais resistente.
Não, então, vai variar. Não, isso daí sempre aconteceu. E também o cliente falando, não, é a prova d'água. Não, então, é resistente à umidade. Não, mas eu botei dentro d'água e funcionou. Tá, mas a gente não pode atestar nada disso. Então, por incrível que pareça, acredito que esse material já deve estar aí, pô, dominando o mercado. Você tem noção? Uns 6 anos? Estaria ou até mais? Isso, Eu diria que isso aí. E ainda tem gente que o chama de a prova d'água, não adianta. Sim, são os mitos do mercado, né, Vitor? Por isso que a gente está sempre batendo nessa tecla e sempre mostrando realmente as características do material para estar um discurso sempre alinhado com os nossos clientes. Então, muito obrigado pela contribuição, é exatamente isso. Então, quando nós falamos no Ultra, as principais características, né? O material resistente à umidade não à prova d'água e a tonalidade verde não vai influenciar na sua qualidade, tendo em vista que a resina que é aplicada é unicolor. Ele recebe a pigmentação para facilitar a sua identificação. É uma linguagem universal, né, Roger, em relação à construção civil. Tudo que é relacionado a antifogo é vermelho, tudo que é relacionado a umidade é verde. Então é isso aí, galera. A tonalidade do miolo verde, da chapa Ultra, da Duratex, se tiver mais claro, mais escura, na verdade é a linha de produção que começou o cartucho de tinta, assim vamos dizer, lá da máquina, estava bem carregado de tinta. E aí as últimas chapas do lote vai acabando aquela tonalidade e aí ela vai ficando com um miolinho um pouquinho verde mais clarinho, mas isso realmente não tem nada a ver. Pessoal, posso ir para a demonstração então do corte? Manda bala, Vini. Galera, todo mundo já ouviu falar no dente, né, da boca? A serra também tem dente, exatamente. E quando você não escova os dentes corretamente, com colinos... Eita, você escovou muitos dentes com colinos, Vitão? Lembra daquela marca chamada Colinos? Eita, muito bem. Não é da minha idade, não é, né? Não é da minha também não, viu, Vini? Eita, o pessoal aqui do chat vai escrever, ó. Eu escovei os dentes com colinos, hein? Então, pessoal, exatamente essa brincadeira que eu fiz é para você entender o seguinte, que num dente da nossa boca existe um negócio chamado tártaro. E no dente da serra também tem tártaro. Sabe o que é isso? Eu vou mostrar até você aí, ó. O que acontece? Quando a máquina, quando o disco tá lá no miolo do MDF, ele esquenta, ele tem atrito. E aí, não sei se vocês conseguem ver aí, ó, vai formar essas manchinhas amareladas aqui atrás da vidia, bem atrás da vidia aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Esse amarelinho aqui é o tártaro que dá na vidia da serra. O que é isso aqui? Nada mais é do que as resinas, tá? E composições que tem no miolo do MDF que ficam impregnadas aqui devido à temperatura e o atrito. Então recomenda-se que você pegue a sua serra, depois de X horas, você vai ver, isso é no visual. Quando a máquina estiver parada, vê se esses tártaros estão atrás da vidia. Se tiver, tira o disco, vai lá e lava, pega um pouquinho de thinner e tira essa placa, vamos dizer assim, né? Esse tártaro que tem atrás da vidia, ok? Eu coloquei nessa máquina aqui, galera, um disco de 24 dentes, tá? Que vem na máquina, tá? Esse disco é para madeira, ok? Madeira bruta, ok? Não é para MDF. Eu vou fazer um corte aqui para vocês verem como é que faz o resultado. Bem, dá para olhar aí os craquelados? Vem aí, ó, tudo rachado, tudo estourado, tá vendo? Porque esse tipo de serra não é para o MDF. Ela não é composta para MDF. Ela é para madeira bruta. Então você tá vendo aqui o resultado? Ó, tudo craquelado, ó, tá vendo? Tudo craquelado. Então aí a serra não está adequada ao trabalho. Mas Vinícius, em relação à altura da serra, olha, ela estava regulada. Como é que você regula? Eu vou explicar para você aqui, galera. Você coloca o teu MDF aqui, ó. O dente tem que passar aproximadamente 1 centímetro depois da espessura que você está cortando. Ou seja, 10 milímetros, você vai deixar 20 a altura, ok?
18, você vai deixar mais 1 centímetro além dos 18. Você vai deixá-la regulada com 28 e assim por diante. 1 centímetro a mais da espessura que você está trabalhando. O porquê disso, galera? Por causa disso aqui. Aqui eu tenho a serra, certo? Se eu deixar ela muito alta, ó, muito alta, passando bastante da serra, da chapa, o que é que está acontecendo aqui? Quantos dentes estão no miolo da chapa? 2 dentes, tá vendo aí, ó? Não sei se dá para ver direitinho. 2 dentes. Agora, ao passo que eu deixo ela com 1 centímetro, o que que acontece? Quantos dentes estão no miolo da chapa? 3 dentes. Dá para ver aí, ó? 3 dentes, pegando aí certinho. Então, quanto mais dentes tiverem no miolo da chapa, melhor é o seu resultado, ok? Essa é a primeira dica. Eu vou voltar a palavra de novo para o Roger, ele segue, e aí eu vou preparar a máquina com o disco correto para você ver a diferença. Show, Vinícius. Segue aí, Roger. Obrigado. Pessoal, então só para a gente finalizar o assunto Ultra Premium, tá aqui na telinha para vocês verem. Então hoje nós temos aí 10 opções em acabamento, tá? Então toda a nossa linha de pedras, Portoro, Maia, Taços e Calacata disponíveis aí no Ultra Premium. Também temos os nossos unicolores, nosso queridinho, né, Gianduia e Titânio, o nosso Orion também, no madeirado Itapuã e os nossos queridos também branco Ártico e branco Diamante, e também a opção sem revestimento. Então, realmente, quando nós falamos no custo-benefício que esse material traz, a durabilidade, tá? É importantíssimo a gente ressaltar esses pontos. Olha que legal, ainda sobre o nosso portfólio, falando um pouquinho aí da nossa coleção interna, tá? É um material que está em altíssima no mercado, e quando nós falamos na coleção internos, qual que é a ideia, tá? A Duratex, ela reposicionou os preços desses materiais, desses padrões que vocês veem aí no fundo da tela, para o quê? Para que compense a utilização com relação ao branco, tá? E quais as vantagens quando nós falamos na coleção internos, o que ela traz de diferente, tá? É realmente um móvel totalmente diferenciado, uma diferenciação dos concorrentes, tá? Inovação, então você sai realmente daquele básico, quando nós falamos no interno do móvel sem ser branco. Uma versatilidade muito legal, tá? E também tem os pontos mais importantes quando nós falamos em agregação de valor, tá? Então, você imagina um móvel com fundo branco, você vai passar um tipo de orçamento, mas quando você pensa no móvel com um internos da coleção internos, ele traz uma agregação de valor muito legal para o móvel. Então, apenas aí, para a gente concluir, os padrões estão Linho Têxtil, tá? Nossos queridos também Giandu e Titânio, estão em altíssimo no mercado, o Aurora, o Deserto e o Yes, tá? Então, são esses 6 padrões disponíveis na coleção internos. Pessoal, eu vou trazer um ponto tanto quanto, digamos que polêmico, né? Quando nós falamos em valores, acaba gerando algum tipo de polemização, mas a intenção aqui qual que é? Realmente não tem nenhum tipo de polêmica, tá? Eu vou trazer alguns valores aqui, que o pessoal sempre fala, é mais barato, mas quanto que é mais barato? Como que eu calculo isso? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas informações com relação a valores, tá? Só para vocês aí, amigos marceneiros e os profissionais da área, terem uma ideia, tá? Realmente de quando nós falamos na utilização do móvel com internos branco e com internos da coleção interna. Então, vamos levar em consideração que eu tenho um valor de projeto no valor de R$10.000, tá? Esses R$10.000 levando em consideração que eu vou fazer um móvel com internos branco. Desses R$10.000, no valor total do projeto, 1/3 disso é matéria-prima. Então, se a gente dividir 10.000 por 3, 3.333 de matéria-prima, tá? Tudo que vai compor a construção, né, do móvel, não só o MDF. Desse 1/3 de matéria-prima, né, 3.333, 70%, tudo que eu vou utilizar para a fabricação daquele móvel vai ser MDF. Então, 70% de 3.333, 2.333. E de tudo desse MDF que eu vou utilizar, dos 70% de MDF, levando em consideração que aquele 70%, né, virou 100%, tudo aquilo ali é o MDF que você vai utilizar, 70% daquilo é internos, tá? Então, tudo que você tem de MDF ali naquele projeto, daqueles 100% de MDF ali,
70% vai ser internos, que corresponde a 1.633. Então, como eu disse para vocês, levando em consideração até aqui que a gente está fabricando um móvel com internos branco. Mas, se eu trocar o branco pela coleção internos Duratex, que é mais ou menos 20% acima do valor do branco, ele vai dar uma diferença de R$ 326 apenas. Tá? Então, a gente fazendo essa conta de mais ou menos 20%, que é a diferença de uma chapa de MDF branca para uma chapa de MDF da coleção internos, tá? Mais ou menos 20%, pode variar um pouquinho aí de acordo com a região, mas no exemplo que eu trouxe para vocês aí, 326, tá? Então, o valor total do projeto com a coleção internos vai para 10.326. Então, para vocês verem realmente, quando nós falamos na diferenciação, e é realmente o valor para competir com o branco, tá? Então, eu trouxe esse exemplo para vocês, realmente para vocês terem uma ideia, porque é importante nós ilustrarmos realmente para vocês conseguirem enxergar que vale muito a pena realmente utilizar os materiais da coleção interna. Então, no final das contas, Roger, eu vou interromper você aqui rapidinho. Ô, Vitão, responde uma coisa. Você tem essa linha internos aí na loja, né? Temos sim. Tá. E eu queria até... Pode falar. O Ismael tá perguntando assim, ó, esse do internos é o mesmo preço do branco? O Pestana colocou aqui, eu não entendi muito bem. Mas eu acho que ele acabou de explicar que tem uma pequena diferença, uma pequena variação que não representa... Aproximadamente 20%. Menos em torno de 20%. 20% mais caro do que o branco, normalmente. Sim, mas no orçamento final não representou tudo isso, né? Não. Complementa aí, Vitor, o que você ia falar? Então, o que eu ia falar, porque ele não representou tanto assim no custo do móvel, né? Mas ele representa muito na diferenciação, porque, querendo ou não, acho que a maioria dos clientes dos marceneiros vem de indicação ainda é muito forte isso, e é muito mais fácil um conhecido, uma pessoa se interessar por um móvel diferente do que um móvel branco, né? Então, o branco pode ficar bonito, mas o interno, eu acho que realmente ele dá aquele toque especial no móvel. Entendeu? Então, é um aumento bem baixo do custo para um retorno bem grande. Com certeza. É isso que me chamou a atenção naquela tabela que o Roger colocou, né? R$326 se comparado é muito pouco. Dá 3%. 3% é muito pouco em relação a isso, porque às vezes impacta, né? E ainda, Roger, eu colocaria uma situação. Você pode ainda, marceneiro que está me ouvindo aí, você pode ainda usar uma outra estratégia de fazer o quê? Normalmente você faz a caixa e depois você entra com o tamponamento para mudar a cor externa do móvel, não é isso? Você faz a caixa, faz o tamponamento e depois vem com a porta. Se você utilizar ferragens adequadas, no caso, por exemplo, uma dobradiça super alta ou super curva, você pode transformar a caixa em tamponamento e eliminar o tamponamento. A caixa se torna tamponamento e você entra com a porta dando o efeito do tamponamento. Por quê? O efeito do tamponamento não vai fazer com que a porta fique embutida, ela não fica por dentro de uma caixa, mas na verdade você usa uma dobradiça comum, curva ou reta, e depois você vem com uma placa externa à caixa, avançando a espessura dessa porta. Então o que é que você pode fazer? Você pode usar uma dobradiça alta, eliminar a caixa e transformar o tamponamento em caixa, fazendo com que a tua porta fique para dentro do armário, dentro da caixa, e dá o efeito do tamponamento. Tem essa ainda, entendeu? Então tem essa dica aí ainda. Posso fazer a demonstração do corte? Eu já troquei a serra aqui. Ó, a serra já está trocada. Não mudei a altura do corte. A peça que eu cortei agora, eu escrevi aqui, ó, peça inadequada, né? Serra inadequada, para você ver o resultado e fazer a comparação. Pode deixar aí. Opa, peraí, deixa eu colocar o óculos. Olha lá, pessoal. Não sei se agora vocês conseguem ver. Eu vou passar o dedinho aqui, ó.
eu estou com uma serra manual, eu não estou com uma esquadrejadeira que tem uma base, uma máquina fixa no chão. Eu estou com uma serra manual. Eu tenho trepidação na minha mão enquanto eu estou operando. Tenho que levar tudo isso em consideração. Mas, com a serra adequada, dá uma olhada no resultado do corte. E nós estamos falando de uma serra de 1 milímetro. 1 milímetro, cortando o miolo de eucalipto, né? Olha aí, ó, não tem nenhum craquelado, zero. Tô passando a unha aqui, ó, nenhum craquelado, ó. Minha unha tá correndo lisinha, lisinha, aonde eu fiz o corte. Agora, vamos ver aqui com a serra inadequada, tá? Eu vou passar a unha aqui, ó, já tá travando, ó. Aqui então nem se fala, porque aqui tem uma lasca bem grande, ó. Aqui tem uma lasca bem grande, ó. Então você vê que a diferença entre uma serra adequada para uma serra inadequada. A chapa é a mesma. A bitola é a mesma. A máquina é a mesma. A altura da serra foi a mesma. Onde estava a diferença? Uma, a serra inadequada, e a outra, a serra adequada. Essa serra aqui, que eu cortei inadequada, ela está afiada. Está extremamente afiada. Se eu for cortar ela numa madeira bruta, ela vai ter o desempenho correto. Já aquela não vai servir. E assim sucessivamente. Captou aí, Roger? Captou, Vitão? Show, uma mega aula aí com o nosso professor marceneiro. Toca o barco aí que eu vou preparar mais uma demonstração aí. Toca o barco. Show. O Vinícius, só para salientar aqui, faz total diferença a escolha da serra, porque a gente tem muita, às vezes, uma reclamação de um cliente, essa serra daí não tá boa, tal, mas é exatamente o problema, que a pessoa escolhe a serra errada. Ela não escolhe a serra correta para o tipo de serviço. Às vezes, ele trabalha com um riscador e escolhe com dente piranha, ou vice-versa, não tem um riscador e escolhe a trapezoidal. Da meleca. Então, assim, é super importante. É super importante. Não adianta você querer cortar carne com uma faca de manteiga. Não adianta. Tem que escolher a ferramenta correta. É isso mesmo. Pode tocar o barco aí, viu, Roger? Show, vamos lá. Então, só para finalizar aí, realmente, quando nós falamos da coleção interna, no final da conta, né, você economiza. Então, um material aí, digamos, que traz realmente um valor agregado sensacional para o móvel pronto. Vamos falar um pouquinho de lançamentos. Nossa querida coleção Essência. Você gosta, né, Vini, da coleção Essência? Eu gosto. Dessa coleção aí eu gosto. E dos padrões de lançamento da Cristalo? Nem se fala, então. Essa nem me fala, porque, olha, eu gosto muito de trabalhar com material com brilho, né? E aí eu entro com o processo de lacre, verniz, PU, etc e tal, né? Mas fala sério, galera, você que está assistindo aí a gente, que trabalho que dá para fazer uma peça num verniz alto brilho, hein? Quantas mãos de lixa você fez? Quantas mãos de prime de fundo você fez? Esse material cristal da Duratex está prontinho. O Roger vai falar mais sobre ele. Segue a vida. Obrigado, Vini. Então é exatamente isso, pessoal. Quando a gente fala na linha Cristalo, é basicamente um verniz aplicado sobre o material já pronto, o material BP, tá? E é como você fizesse isso lá na marcenaria, tá? Você pegasse uma chapa BP e realmente fazer a aplicação do verniz. Mas a Duratex traz isso pronto para o mercado, realmente para facilitar a vida do nosso amigo marceneiro, tá? Então nós temos realmente todo o processo industrial para facilitar, né? Para que chegue essa chapa pronta já para o nosso querido amigo marceneiro. Então, só para vocês entenderem realmente um pouquinho do nível de qualidade desse material, tá? É um material, assim, que não tem nem comparação quando nós falamos em finish foil, tá? Não tem nem como a gente comparar, são materiais totalmente diferentes, tá? Quando nós falamos na linha Cristalo, até mesmo um produto que foi feito, para vocês terem ideia, para competir com o vidro pintado, né? Chega a brilhar os olhos, né? Realmente, material que brilha, basicamente um espelho, tá? E quando nós falamos do processo produtivo da linha Cristalo, tá? É um processo totalmente à parte, então, considerando que a gente já tem a chapa pronta, tá? De um BP. E, resumidamente, né? Assim, rapidamente falando para vocês, ele vai passar, no começo ali, por algumas escovas rotativas, a gente vai retirar as impurezas, vai passar por um sistema de infrared para aquecer a chapa, e depois para ele receber a primeira camada de primer, o fundo, realmente. E depois que ele recebe esse fundo, ele recebe 3 camadas de verniz, cada uma, tá, com secagem em raios UV.
E por último, o acabamento em alto brilho, que é o famoso high gloss, tá? E o que isso realmente traz de vantagens e benefícios para o material? Alto brilho, tá? Um material totalmente com espelhamento muito legal, a sensação realmente de profundidade, tá? O brilho totalmente duradouro, uma resistência muito legal quando nós falamos na utilização da maneira correta, tá? E sempre o verso é na mesma cor da face, tá? Então tá aí algumas características realmente, tá? E as vantagens que esse material traz para o consumidor final, até mesmo para facilitar o manuseio do nosso amigo marceneiro. Ô, Roger, então, se eu fosse... Oi. Eu vou te interromper rapidamente. A Ariadne está perguntando aqui com relação ao corte. Eu vi uma pergunta aqui do corte aqui, ó. Falando em Cristalo, tem dica para corte dele? Segue a mesma dica, tá? Das serras para MDF. Nesse caso da linha Cristalo, recomenda-se o uso da serra côncava. Mas, se caso você tiver com um serviço muito específico, use os serviços. A loja, lá onde a Lab, usa ela como o braço da marcenaria. É sempre que eu falo, usa a revenda, o parceiro, como o braço da marcenaria, né? O Vitor, lá na Lab, ele faz serviço de corte, bordeamento e tudo mais. Então, de repente, se você tiver... Furação também, né, querido? Fala um pouquinho, só rapidamente, Vitor, por favor, dos serviços que é prestados pela Lab em termos de corte. Então, exatamente. Nós temos o serviço de plano de corte, vinculados aí ao Corte Cloud, que facilita muito, que é um serviço que é feito remoto, você pode fazer da própria casa e já recebe ali o orçamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas o mais importante, falando da linha Cristalo, se a pessoa tem uma dificuldade com o acabamento na hora do corte, você pode passar para a gente essa responsabilidade. Se tiver qualquer problema com o material, o problema vai ser nosso. Então, você já recebe as chapas muito bem acabadas, entendeu? Sem aquele problema de, às vezes, danificar uma chapa pelo uso de um ferramental errado. Mas, voltando ao plano de corte, nós temos também a fitagem de borda, que fazemos também no 1 milímetro, que é o mais indicado da fitagem para o Cristalo. E também temos o nosso centro de furação, todo automatizado também, a prova de falhas e todo integrado com o nosso plano de corte mesmo online. Você fez lá, o leitor de código de barra já vai fazer todo o processo de plano de corte aí perfeito. E temos também a fiação de serra. Também todas as serras que vocês precisarem, nós temos uma máquina, é o mesmo tipo de maquinário que é usado na fábrica das serras. É óbvio que bem menor do que o deles, mas a qualidade da fiação é idêntica. Então, assim, só para complementar, só para complementar, né, a fiação de serra é importantíssimo e a Lab presta esse serviço para você. Agora, galera, é o seguinte, as melhores marcas de serra do mercado, né, vou colocar aqui, começa com a letra F, né, outra começa com a letra L. Fique tranquilo em comprar essas marcas conhecidas. Não vai comprar Chubico Mangai. Porque quando você compra essas marcas, é complicado dar fiação. Mas, se você comprar uma serra de marcas conhecidas, né? Aí o que vai acontecer? Você vai fazer o número de afiações de acordo com a pastilha. Então, assim, você não vai comprar uma serra e nunca mais vai comprar outra. Ela tem um limite de afiações, normalmente de 3 a 4. Normalmente de 3 a 4. Ela não consegue atingir 5, 6, 7 afiações. Aí necessita de você comprar outra serra e descartar aquela, e assim sucessivamente, né, Vitão? Então, mas esse é o grande detalhe. Então, normalmente sim, até porque em vários lugares a máquina de afiação ela não tem uma tecnologia tão avançada assim, mas a nossa, ela tira tão pouco da pastilha, mas tão pouco. Agora eu vou perder o valor, mas seria algo em torno de 0,06 milímetros. E então ela dá mais afiação. Você consegue, dependendo da serra, essas duas que você citou, nós temos para revender, que nós só trabalhamos com elas exatamente para não ter apurrinhação. Então, ela aguenta aí de 8 a 10 afiações tranquilamente, vai saindo de lá como nova. É óbvio que a pessoa tem que ter um certo cuidado com a serra.
não adianta ficar passando em material aí com grampo, com parafuso, que vai acabar com a serra. Então, cuidando dela bem e afiando com a gente desde a primeira afiação, que é muito importante também, que a nossa afiação, ela tira exatamente a mesma medida, ela dá a mesma passada por todos os dentes. Então, ela tem um equilíbrio na hora da afiação, que senão certas afiações tiram um pouquinho mais de um dente, um mais do outro, aí realmente não tem como dar várias afiações. Legal. Vitão, o Renan Pinheiro perguntou aqui, ele está perguntando se a serra côncava é recomendada para usar com riscador também. Não, não é. A côncava ela usa sozinha, tá? A que é com riscador é reto trapezoidal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Cristiano Reis, para fixar parafusos de dobradiça em cristalo de 15 milímetros é aconselhável? Sim, não vejo problema nenhum. A única coisa é a medida do parafuso. Se for para 15 milímetros, 3,5 por 16, ok? Ou 3,5 por 14. Eu prefiro 3,5 por 16, que é o suficiente. Uma dúvida legal, Vini, agora você pode tirar aí para gente. Na hora do corte do cristalo, o marceneiro ele deve tirar a película ou ele corta com a película mesmo? Só tira na hora da instalação? A película, ela é realmente o protetor, vamos dizer assim, da chapa, principalmente se tratando de cristalo, né? O importante é o seguinte, eu recomendaria cortar com, tá? A não ser que quando você for fazer o fitamento de borda, aí você tem que tirar pelo menos uns 3, 4 centímetros da película para que a máquina faça o trabalho de colagem, quando é uma coladeira automática ou até numa manual, né? Mas se você for fazer o fitamento comum, né, só o corte, uma prateleira, por exemplo, você não vai fitar, aí você não tem necessidade de tirar a película protetora. Mas tirou, limpou. Não tira a película e deixa de um dia para o outro, porque pode manchar o verniz do cristalo. Porque aquela película, ela tem um pouquinho de cola, justamente que é para aderir. Entendeu? Tirou, limpou. Tá? Recomenda-se tirar só nos instantes finais. Mas se tirar antes, tudo bem. Mas tirou, limpou. Legal? Vamos fazer a demonstração da usinagem agora ou mais tarde? Ou tem mais... Manda bala. Manda bala? Pessoal, vamos fazer aqui uma usinagem agora. Eu estou aqui com uma tupia, tá? Na tupia eu estou com uma fresa de 45 graus, né? Fazendo um arredondado. Estou com o meu aspirador aqui, aí eu não vou precisar usar máscara nem nada. Eu vou fazer só um pouquinho, né? Só um pedaço, tá? Para vocês verem aí e acompanhar. Pode voltar que depois eu venho com o resultado aqui. Pode voltar aí. Vou trocar a chapa para vocês verem. Show, vamos lá, dar continuidade aqui então. Como nós falamos aí da nossa querida linha Cristalo, pessoal, eu vou mostrar para vocês aí os nossos queridos padrões, lançamentos, né? Começando aí pela linha Cristalo. Então, começando pelo nosso querido Chroma. Então, só para a gente se identificar e facilitar o entendimento da apresentação, vão ser 2 slides para cada padrão, tá? Um a gente vai falar um pouquinho da inspiração ali e depois vai ter ele aplicado. Então, quando nós falamos aí do padrão Chroma, é um padrão unicolor, totalmente diferenciado, tá? O interessante do padrão Chroma é que ele é um padrão classificado como ele tem um efeito furta-cor, tá? Por quê? Ele vai ter a diferenciação de acordo com o ângulo ou a iluminação que ele recebe, tá? Isso é muito legal. A utilização de uma luz fria ou uma luz mais quente, ele pode variar para o tom rosado ou dourado. E aqui nós temos ele aplicado, né, juntamente com o padrão lançamento também, que é uma Maranta da linha Design. Muito legal. Vocês podem ver realmente o efeito de espelhamento que ele dá para o ambiente. Nosso querido Ultramarino, um dos lançamentos aí que fizeram bastante sucesso também na nossa querida Feira Revestir. Quando nós falamos do padrão Ultramarino, é um padrão que ele vai explorar a tonalidade azul com um toque esverdeado, tá? E ele também vai permitir a interpretação do usuário, de acordo com o ângulo ou iluminação, tá? Então, vocês podem ver na foto no canto inferior direito que ele tem uma tonalidade um pouco mais esverdeada, uma luz mais quente. Então, tem essa variação de cor também, de acordo com o ângulo e iluminação. Aqui tem ele também aplicado numa cozinha gourmet, também com o nosso querido padrão Calacato da linha Singular. Muito legal.
E o nosso querido também pau-ferro natural, para finalizar a apresentação da linha Cristalo, tá? Ele vem numa pegada sustentabilidade, tá? O pau-ferro natural foi uma madeira muito utilizada na década de 70, tá? Então, realmente, a intenção é minimizar a exploração das nossas queridas madeiras nativas. É um padrão que traz uma nostalgia, ele é bem nostálgico realmente, elegante. Tem uma tonalidade bem quente também. Aqui tem ele aplicado, show de bola também. Então, vocês podem ver que tem um pequeno efeito de espelhamento, realmente é o benefício que a linha Cristalo traz, um dos benefícios aí para o ambiente. Finalizando a linha Cristalo, temos o nosso querido arenito, tá? O arenito, ele vai realmente fugir um pouco da estrutura tradicional da pedra, tá? Ele vai remeter aí ao mármore e granito. Então, ele traz uma novidade realmente para a coleção Essência, tá? Ele se baseia, na verdade, numa rocha mais sedimentar, onde a gente consegue basicamente ver a passagem do tempo com o acúmulo das camadas. Então, vocês podem ver aqui, ó, que ele tem realmente essas ondulações que dá a sensação realmente aí num deserto, dessa sensação do tempo passando sobre a areia realmente. Nosso querido padrão Hong Kong, que é um padrão que ele vai representar a ação do tempo sobre os materiais. Ele vai realçar o desgaste sofrido pelo material de acordo com o tempo, né, quando ele é utilizado. Ele traz um equilíbrio aí entre o antigo e o novo, uma pegada bem legal. Tem ele aplicado aqui num café também, com alguns filetes dourados ali, ficou numa pegada muito boa. Nosso querido padrão Maranta, tá? É um padrão híbrido, que ele vai combinar um pouco da modernidade da geometria e a tradicionalidade da madeira, tá? Ela é uma cor neutra, mais acinzentada, e ele tem como característica técnica, ele é classificado como um padrão reguado, tá? Porque ele traz uma facilidade no momento do corte para o nosso amigo marceneiro. Então, vocês podem ver aqui, para facilitar a identificação, até mesmo nessa foto do canto esquerdo, vocês podem ver que ele tem várias linhas verticais, e isso que classifica ele como um padrão reguado. Então, independente de onde o marceneiro fazer o corte dessa chapa nesse sentido do desenho, tá? Ele sempre vai dar a possibilidade da união, da sensação de infinito. Nosso querido Cumaru Raiz é uma madeira brasileira também, então ela vem nessa pegada sustentabilidade, tá? Ele é um bom representante, inclusive, da madeira brasileira de alta qualidade, tá? Ele tem um acabamento essencial wood, que ele vai incorporar aí realmente o toque da madeira natural. Padrão muito legal também. Tem ele aplicado aqui, juntamente com taços, é uma pedra muito boa. Padrão show de bola também. Nosso querido carvalho eterno, tá? O carvalho eterno, ele vai explorar a tradicionalidade da estrutura do carvalho com uma leitura mais suave e delicada. São uns veios mais leves, uma cor mais neutra, tá? Então, ele traz realmente aí várias possibilidades de composições, até mesmo com couro, tecido, metal, como vocês podem ver aqui no canto direito da tela, tá? Também tem uma paleta de cor ali, que são as cores que ele permite também essas combinações. Tem ele aplicado num quarto aqui, juntamente com o nosso padrão Bolonha, da linha Conceito, tá? Padrão show de bola também. Ainda na pegada do carvalho, temos o carvalho luar, que ele também vai explorar a estrutura do carvalho, tá? E uma tonalidade um pouco mais fria, tá? Um pouco mais acinzentado. Ele tem uma estrutura aí mais equilibrada, uma cor que vai destacar mais os veios e os nós da madeira, como vocês podem ver aqui no canto esquerdo. Também tem uma paleta de cor ali, as possibilidades de combinação que ele traz. E aqui ele é aplicado numa cozinha também, juntamente com mais na linha essencial. Estamos finalizando aqui, então, os nossos lançamentos. Temos nosso querido também Mineral Dourado, tá? Que foi um dos sucessos aí da Feira Revestir, tá? Ele é um padrão que ele foi totalmente um destaque, como eu falei para vocês, e ele vai explorar a estrutura de uma forma geométrica diferenciada e a combinação de materiais, tá? Então, são formas, como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar a foto mais para frente, mas são algumas formas cimentícias conectadas por filetes dourados que vai explorar realmente o efeito metálico, tá? Olha que legal. Ele é aplicado aqui na entrada de um hotel, né, num hall ali, ele se adapta muito bem a esses ambientes corporativos também. E um dos benefícios que esse material traz, até mesmo para o nosso querido amigo marceneiro, ele tem uma facilidade de união, de sensação de infinito. Então, vocês podem ver que ali em cima do monitor, ele tem a união da chapa, que é praticamente imperceptível, tá?
Então, a chapa ela possui uma borda de 2 centímetros que, se retirada, ele vai permitir que o desenho tenha continuidade, tá? Em caso a chapa seja unida lateralmente, como tá, como o exemplo que está aí para vocês. Então, eu tenho a chapa, refilei 2 centímetros de cada lado da chapa, eu consigo unir ela lateralmente, ou também, caso necessário, por um pé direito mais alto, tá? E também a chapa é formada por 4 partes iguais, então caso ela seja cortada, né, ao meio e ao meio novamente, é possível ter aplicação com a continuidade do desenho. E o nosso queridinho, né, padrão Brise, foi o maior sucesso realmente aí que a Duratex teve. Esse total, foi, né, Vini? Total, foi. Então é um padrão realmente que ele vai explorar a estrutura das ripas para trazer uma sensação de movimentação aí para o ambiente, tá? Ele realmente parte da ideia do painel ripado e ele usa como base o Carvalho Hanover, que ele permite uma composição combinada entre 2 padrões, mantendo sempre aí a homogeneidade da estrutura da madeira, tá? Então, se eu quero ter uma combinação full, eu consigo ter como base ali o Carvalho Hanover, que vai dar a total sensação de união aí dos padrões, tá? Quando nós falamos de algumas informações técnicas para o corte, ele traz algumas facilidades também, porque ele tem uma sombra com efeito esfumaçado, que dá a sensação de profundidade, porém, ela não é totalmente retilínea, tá? Então, isso facilita realmente no momento do corte para o marceneiro, para quando ele tiver também a necessidade de união, tá? Então, tem ele aqui aplicado também na nossa querida Feira Revestir, junto com o Portora, o Maio ali também. Então, a galera ia realmente passar a mão lá para ver se era uma ripa ou se não era. Então, ele traz uma série de benefícios realmente até para o ambiente, uma facilidade de limpeza e tudo mais. Vini, finalizando aqui então, né, o nosso portfólio, só deixar um recadinho para os nossos queridos amigos marceneiros, tá? Acompanhem e se cadastrem no Clube Duratex, tá? Ganhem prêmios, é um espaço exclusivo realmente para o amigo marceneiro. Tá? É um programa de fidelidade, tá ok? E além dos prêmios que ele concorre lá, né, quando ele cadastrar a nota fiscal, ele tem acesso a conteúdos exclusivos, como dicas, tendências e tudo sobre o mundo da marcenaria. E olha que legal, a coleção Essência, juntamente com a coleção Internos, estão em dobro, tá? Então, uma chapa da Duratex, ela vale 5 Duracões. E quando nós falamos em uma chapa da coleção Internos ou da coleção Essência, elas valem 10 Duracões, elas estão valendo o dobro, tá? E isso reverte em R$10 em prêmios, tá? Então, aproveitem. Levando em consideração que essa promoção é do mês de setembro e outubro, tá? Promoção em dobro aí das chapas da coleção Essência Internos. Vini, eu vou deixar aqui também rapidamente para o pessoal, para finalizar já a minha parte, os canais de comunicação. Então, o site duratexmadeira.com.br é um site totalmente completo. Também aí deixamos disponíveis os nossos canais de atendimento, como o e-mail e o 0800 e as nossas redes sociais. Então, nos acompanhem, principalmente também no YouTube, que está tendo bastante vídeo legal, com bastante informação legal para vocês, amigos marceneiros. Legal, bacana, hein, Roger? Ô, Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Não sei quem passou aqui, a pergunta está lá em cima, mas a disponibilidade dessa coleção Essência está em que espessuras? 6, 15, 18. Beleza, tá respondido. Todos os padrões aí. Em todos os padrões que tem, né? Eu acho que tem alguns padrões que não tem todas as medidas. Sim. Pessoal, eu vou fazer a última usinagem aqui rapidinho, só para a questão disso que o Roger falou aí durante as explicações, né? Com relação ao miolo escuro, a vantagem do miolo escuro na hora que você faz a usinagem, né? Devido às fibras do eucalipto serem mais curtas, elas se entrelaçam mais. Então, no momento em que você usina a peça, né, elas não arrepiam tanto quanto no miolo com fibra longa, ok? Você vai ver isso na prática. Eu vou ligar a máquina aqui, vou fazer rapidamente uma usinagem. O barulho é insuportável, né? Eita! Pessoal, ó, tá aqui, ó. Inclusive, Roger, eu estou usando 2 amostras aqui, né? Eu fiz aqui o corte das pecinhas no Cumaru Raiz, né? Show, show. E aqui eu tenho essa peça no Carvalho Eterno,
né? Show de bola, tá aí. Então vamos ver aqui, ó. Então aqui eu fiz uma usinagem, né? O cantinho boleado, né? Simplesinho, cantinho boleado aqui, ó, tá vendo? Né? E aí só para você entender como é que você vai conseguir ver isso na câmera, eu bolei uma forma de mostrar a diferença de um miolo de eucalipto para um outro miolo, que aí você vai ver como ela se arrepia, né? Então aqui é o MDF da Duratex Carvalho Eterno, eu acabei de fazer a usinagem, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho de algodão. Aí, ó, quer coisa que pega, você passa o algodão assim no rosto, e principalmente para esses caras que são barbudos aí, que nem o Roger e o Vitão, se passar esse chumaço de algodão na cara deles, vai ficar tudo, né? Olha aí, ó. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó. Passei, ó. Ó. Você tá vendo? Ó os pelinhos ali. Beleza, né? Mas dá pra ver a quantidade? Agora eu vou passar no outro, né? Eita, o que tá acontecendo aqui, ó? Viu aí, o algodão pessoal? inteiro aí, Vini. Viu a diferença? Eu passei no mesmo sentido, de lá pra cá, ó lá. Ó, ó. Ó. Eu vou passar no mesmo sentido aí, ó. Gruda tudo, ó. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Claro que tá grudando, mas onde gruda mais? Eu acho que, não sei se vocês conseguem ver aí, né? Aqui tá grudando menos, aqui tá grudando mais, né? Ó. Dá pra ver aí? Oh, dá sim. É nítido. Com certeza. Percebeu quais são as vantagens de se usar? Fibras, né, Vini? As fibras estão mais entrelaçadas. Percebeu aí, então, por que usar um MDF Duratex na sua próxima obra? Ele evita empenamento, tem mais estabilidade em relação à estrutura do móvel. Não arrepia as fibras quando usinadas, né? E a facilidade da fixação dos parafusos. A estrutura dele é mais rígida. Com a serra correta, você viu o resultado. Eu fiz aqui o corte ao vivo. Não tem edição de imagem aqui. E você viu que eu cortei com uma serra que tem 1 milímetro de espessura, né? Senão eu não usei isso daqui, entendeu? Eu usei uma serrinha com 1 milímetro de espessura e foi o suficiente para cortar um miolo que o pessoal fala que é duro. Não é, é a serra que está inadequada. Usou a serra adequada, o resultado vai ser bom. Agora o pessoal está falando aqui comigo. Vitão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse sorteio aí que eu falei lá no início, dos vouchers. 3 pares. Não, né? Então, vamos lá. Eu não consigo acompanhar aqui os comentários, mas a Renata deve estar acompanhando aí a gente, né? A Renata lá daqui a pouco a gente vai soltar um link, que aí nesse link vão ter 3 perguntas com conteúdo que já foi falado aqui hoje. Isso aí é a galera prestar atenção. Ainda bem que o pessoal ainda pode voltar no vídeo para conseguir achar a informação. Mas, assim, com 3 perguntas com conteúdo que foi falado aqui hoje, e quem responder corretamente essas perguntas vai estar concorrendo aí nesse sorteio. Essa pergunta vai ficar disponível até sexta-feira. Então, temos 3 dias aí, para quem não tiver agora o tempo de responder, mas só responder lá que já está concorrendo. Então, na descrição do vídeo, tá lá o link. Na descrição desse vídeo aqui, dessa live, no finalzinho, vai estar o link lá na descrição. Você clica nele, preenche os seus dados, responde corretamente. Quem prestou atenção nas explicações do Roger, do Vitor e minha, você tem certeza absoluta que vai responder as 3 perguntas corretamente. Na sexta-feira, a live vai fazer o sorteio no Instagram. Onde que vocês vão fazer, Vitão? No Instagram. No Instagram. Isso. Então Mas acompanha tem mais a coisas. live. Tem Pode mais falar. coisas também. Vamos aproveitar aqui para lançar. A gente tem o costume de fazer a oferta secreta. Toda semana nós fazemos alguma assim relacionada às lives que nós fazemos. Então, a oferta secreta da semana vai ser da Duratex. Nós vamos dar 10% de desconto em todos os padrões madeirados Duratex e em até 12 vezes sem juros. Como é que Então, é? Repete. Então, nós vamos fazer o preço de à vista
para pagamentos em até 12 vezes sem juros. Essa Mara. condição aí imperdível em todos os padrões madeirados, inclusive os lançamentos da Duratex. Isso durante essa semana. Até sexta-feira. Até terça. Até... terça da semana que vem. Os 3 pares de voucher é na sexta-feira, né? Para não confundir. Isso. Legal. A oferta secreta que dura uma semana. Mais algum assunto, Roger? Não, Vini, que tá da minha parte. Vitão, gostaria de dar mais algum recado? Estamos já com os tempinhos. Gostaria de falar mais alguma coisa? O tempo é seu, fica à vontade. Opa, então, eu gostaria de convidar o pessoal que não conhece a Lab para entrar nas nossas redes sociais, para acompanhar um pouco dos assuntos que nós postamos lá e também visitar a nossa loja online, que nós temos um e-commerce ativo. Nós conseguimos, realmente tem alguns materiais que ficam mais difíceis da gente atender em outros lugares do Brasil, mas fita de borda, vários outros produtos aí menores, nós podemos resgatar vocês ainda mais com os problemas de falta de fita de borda. Isso aí eu acho que é desesperador. Mas dá uma entrada lá no site, loja.labmadeiras.com.br. Nós podemos te ajudar também. Se tiver alguma dúvida, tem um atendimento lá do site. E, sim, estamos prontos para solucionar seu problema. Obrigado, Vitor. Eu vou considerar isso como as suas considerações finais, tudo bem? Pode ser? Tem consideração final, então tem mais um pouquinho. Então, por favor, fica à vontade. Posso falar, então? Pode, claro. Então, aí, para quem não conhecia a gente, queria agradecer pela presença, por dedicar aí uma parte do tempo de vocês. Espero que o assunto tenha sido pertinente e que possa fazer aí alguma diferença no dia a dia de vocês na marcenaria ou no dia a dia da compra do material também. E queria agradecer a vocês dois também, o Vini e o Roger, pelo empenho aí nesse trio ternura aí na hora da apresentação. Agora sim. Obrigado, viu, Vitão? Obrigado pela sua presença, pela disponibilidade da equipe, por ter acreditado cada vez mais no circuito digital. Eu vou passar as palavras para as considerações finais do Roger. Por favor, Roger. Obrigado, Vini. Realmente, só agradecer, gratidão por todos que nos assistiram aí. Então, realmente, a gente vem sempre buscando fazer o melhor, né, Vini? Até mesmo fazendo demonstrações ao vivo, né? Então, realmente buscando, nesse momento aí, um novo normal, né? Então, obrigado realmente a todos, tá? Espero que realmente vocês tenham gostado da nossa experiência e um beijo no coração de vocês. Obrigado, gente. Eu acho que essa palavra foi muito interessante, viu, do Roger aí, o finalzinho foi muito interessante. A gente faz aquilo que a gente gosta. No circuito digital, a gente faz aquilo que a gente gosta mesmo. Eu, o Pikachu, que está aqui nos trabalhos técnicos, né? Qualquer hora o Pikachu aparece, viu? Então é isso, pessoal. A gente faz o circuito digital com todo carinho para você que nos assistiu, que teve a paciência de colocar o seu tempo à disposição, obter um pouquinho de conhecimento, bater um papo sobre as coisas da marcenaria, não é verdade? Então corre lá, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique ligado nos novos circuitos digitais que a gente ainda está por fazer durante esse ano. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Papai do Céu, por mais um evento realizado. Um beijo para todos. Tchau, pessoal. Valeu, um grande abraço. Tchau. Tchau.